O estado natural do universo é a desordem. A física chama isso de entropia. Se você deixar um jardim sozinho, ele não se torna um parque. Ele vira uma selva. Se você deixar um edifício sem manutenção, ele não se torna um monumento. Ele vira uma ruína. Uma organização humana é a única coisa que desafia essa lei universal. Uma empresa é um ato de rebelião contra o caos. É a tentativa artificial de forçar pessoas, recursos e tempo a marcharem na mesma direção, contra a vontade da natureza. Mas a natureza é paciente. Ela espera pela primeira rachadura. Esta é a história da Aurora Dynamics, uma gigante da engenharia de precisão. No seu auge, ela era a prova de que o homem podia dominar a matéria. Mas nas sombras dos balanços trimestrais e das reuniões de diretoria, algo estava apodrecendo. Não foi um concorrente que tentou matar a Aurora. Não foi o mercado, nem uma crise econômica global. O assassino estava dentro da sala, sentado nas cadeiras ergonômicas, escondido nas cadeias de e-mail. Nós gostamos de pensar que empresas morrem por grandes explosões, mas a verdade é mais assustadora. Elas morrem por asfixia. Elas morrem porque esqueceram como respirar. E no dia 14 de novembro, a Aurora Dynamics parou de respirar. Para entender a queda, precisamos dissecar a ascensão. 3 anos antes do colapso, a Aurora era o padrão ouro. Eles fabricavam as turbinas que mantinham as luzes da Europa acesas. Julian Vance, o fundador, era um visionário, um gênio técnico. Mas Julian cometeu o erro clássico do fundador. Ele confundiu energia com estrutura. A empresa crescia 40% ao ano. O dinheiro entrava como uma maré incontrolável. E quando o dinheiro entra fácil, ele esconde os pecados da gestão. A ineficiência é um luxo que apenas os ricos podem pagar, por um tempo. A administração da Aurora funcionava baseada no carisma de um homem só. Não havia processos. Havia o jeito do Julian. Não havia organograma. Havia uma rede de favores e proximidade com o poder. Henry Fayol, um engenheiro de Minas francês do século XX, olharia para a Aurora daquele tempo e veria uma bomba relógio. Fayol nos ensinou que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. A Aurora apenas produzia. Eles violavam, sem saber, o princípio da unidade de comando. O engenheiro recebia ordens do gerente de produção, mas também do diretor comercial que prometia prazos impossíveis, e do próprio Julian, que mudava o design no meio da madrugada. Um corpo com 2 cabeças é um monstro. Uma empresa com 2 chefes para o mesmo subordinado é um hospício. Mas enquanto os lucros cobriam as falhas, ninguém olhava para a estrutura. A estabilidade era uma miragem. Eles estavam construindo um Oranhaçu sobre um pântano. Então, veio o Projeto Atlas, o contrato que dobraria o tamanho da empresa. O contrato que exigia precisão absoluta. Foi aqui que a falta de divisão do trabalho, o primeiro mandamento de Fayol, menos cobrou seu preço. Quando a complexidade aumenta aritmeticamente, a burocracia necessária para controlá-la aumenta geometricamente. Julian tentou gerenciar o Projeto Atlas como gerenciava sua pequena oficina de garagem, centralizando tudo. Fayol alertou sobre o equilíbrio. Se o cérebro tenta controlar cada batida do coração conscientemente, o corpo morre. Julian queria aprovar cada compra de parafuso. O resultado? O gargalo do fundador. Decisões que levavam minutos passaram a levar semanas. A cadeia escalar menos a linha de autoridade que vai do topo à base foi quebrada. Observe este momento, pois é aqui que a empresa quebra. Não na falência bancária, mas no silêncio de um operário experiente. Ele vê um erro numa peça crítica, mas hesita. Por que ele não fala? Porque a disciplina e a ordem não existem. Da última vez que ele apontou um erro, foi ignorado, porque não seguiu o Canal Official, que ninguém sabia qual era. A ausência de equidade corroeu a moral. Os favoritos eram promovidos, os competentes sobrecarregados. Então, a decisão foi tomada. Ou melhor, a não decisão. A omissão é o câncer da gestão. Sem a função administrativa de controle, o erro se tornou invisível. Ele foi embalado, documentado como perfeito e enviado para a montagem final. A Aurora Dynamics agora não era mais uma empresa de engenharia. Era um cassino! E eles tinham acabado de apostar tudo no número errado. A entropia acelera. Primeiro, foram os atrasos. Depois, o desalinhamento. O departamento de compras adquiriu o aço errado, porque a engenharia atualizou a especificação, mas a comunicação não fluiu. A unidade de direção falhou. 2 departamentos com objetivos distintos, remando em direções opostas no mesmo barco. Isso não é apenas falha de comunicação. Isso é patologia estrutural. Sem a definição clara de funções, a culpa se torna uma batata quente. Quando todos são responsáveis, ninguém é responsável. O projeto Atlas estava 30% acima do orçamento. O caixa da empresa começou a queimar. E Julian estava trabalhando 18 horas por dia, tentando apagar incêndios com um conta-gotas. Cego para o fato de que ele mesmo estava segurando o lança-chamas.
A pressão cria diamantes, dizem os tolos. Na administração, a pressão sem estrutura cria escombros. A subordinação do interesse individual ao interesse geral desapareceu. Cada gerente começou a lutar para salvar o seu próprio departamento. Silos se formaram. Fortalezas dentro da empresa. Era uma guerra civil corporativa. Então a peça defeituosa, menos aquela que passou semanas atrás, falhou nos testes do cliente. Não foi uma falha pequena. A turbina explodiu na bancada de testes. O momento da verdade não é barulhento. É silencioso. A Aurora tinha 48 horas para apresentar um plano de reestruturação, ou o contrato seria cancelado. Se o contrato caísse, as cláusulas de penalidade levariam a empresa à falência imediata. Julian olhou para sua equipe e viu medo. Mas, pela primeira vez, ele viu a verdade. Ele não precisava de um novo engenheiro. Ele não precisava de um empréstimo. Ele precisava de administração. Neste momento, Julian Vans morreu. O fundador heróico teve que ser sacrificado para que o administrador pudesse nascer. Ele apagou os desenhos técnicos do quadro branco e escreveu uma única palavra: ordem. As próximas horas foram uma cirurgia de peito aberto, sem anestesia. Eles voltaram a 1916, voltaram a Henry Fayol, não como teoria acadêmica empoeirada, mas como manual de sobrevivência em campo de batalha. Primeiro, hierarquia. Eles desenharam um organograma brutalmente simples. Quem responde a quem? Sema Big Dates. O fluxo de autoridade foi restaurado. Segundo, unidade de direção. Um plano, um chefe para cada operação. Acabaram-se as ordens cruzadas. Terceiro, centralização versus descentralização. Julian abriu mão do controle operacional. Ele delegou e confiou, mas estabeleceu mecanismos de controle, relatórios precisos, não microgerenciamento. Ele devolveu a dignidade ao trabalho através da divisão do trabalho. Especialistas fazendo o trabalho de especialistas. Gestores gerindo, operários operando. Eles enviaram o plano ao cliente. Não prometeram milagres. Prometeram processo. Prometeram previsibilidade. O cliente aceitou dar mais um mês. Não por fé, mas porque viu, pela primeira vez, que a Aurora não era mais um bando de gênios correndo em círculos. Era uma organização. 6 meses depois, a Aurora Dynamics sobreviveu. O projeto Atlas foi entregue com qualidade perfeita. A entropia foi contida. As engrenagens foram oleadas com os princípios clássicos, que muitos chamam de obsoletos. Julian Vans agora projeta algo muito mais complexo. A organização em si. Fayol salvou a Aurora. A estrutura salvou o sonho. Mas, enquanto observamos a eficiência clínica desta nova Aurora, precisamos fazer a pergunta difícil. A empresa agora funciona como um relógio suíço. Cada pessoa é uma peça. Cada movimento é calculado. A ordem é absoluta. A disciplina é total. Mas ao transformarmos a empresa em uma máquina perfeita, o que fizemos com as pessoas que a operam? A eficiência máxima tem um custo oculto. Um custo que Fayol não previu inteiramente, mas que outros viriam a descobrir da maneira mais difícil. A estrutura rígida que salva a empresa da morte súbita pode ser a mesma que a condena a uma morte lenta da alma. A Aurora sobreviveu ao caos. Mas, será que ela sobreviverá à apatia? A administração resolveu a mecânica. Mas quem resolverá o humano? Isso é uma história para a próxima crise.